mim é um gosto de trazer este tema, que é um tema que gosto e que tenho também investigado, que é exatamente a mitologia dentro da obra de Tolkien. E nós, eu penso, não conhecemos muito Tolkien pela mitologia. Nós conhecemos Tolkien pelo Senhor dos Anéis e pelo Hobbit, e não consideramos geralmente o Hobbit e o Senhor dos Anéis como mitologia, propriamente, mas como fantasia. Mas a verdade é que existe, e vamos ver, vou tratar de vos trazer um pouco como essa visão e a mitologia por trás da obra de Tolkien. A verdade é que existe imensa mitologia por detrás de todo o imaginário que Tolkien construiu. Aqui está uma imagem de Tolkien muito novo. Ele também é conhecido muito pelos contos de fada. Ele inspirou-se muito na sua infância, porque ele leu muito os clássicos e teve uma formação dos clássicos e estudou muito os mitos. E não só os mitos da tradição grega e romana, mas também os mitos da tradição nórdica e anglo-saxónica, porque estão ligadas ao país onde ele acabou por crescer e se formar, que é a Inglaterra, e teve sempre muita curiosidade por investigar esses temas da mitologia. E uma vez eu tirei aqui um excerto, porque ele, embora ele gostasse da mitologia, ele não gostava muito da alegoria. Ele diz aqui, neste excerto de uma carta que ele escreveu, diz assim: o mito e o conto de fadas devem, como toda a arte, refletir e conter em si elementos de verdade, ou erro, moral e religiosa, mas não explícitos, não na forma conhecida pelo mundo primário e real. Mas ele não gostava realmente daqueles mitos que eram construídos de raiz para ter só aquela interpretação alegórica, como que castrados para uma só visão, uma só interpretação. Eu gostava que as histórias, as fadas, a fantasia, os romances, contessem, porque sempre têm que conter mensagens alegóricas, mas que essas não fossem totalmente explícitas. Ou seja, que as pessoas lessem e pudessem interpretar essas histórias e esses símbolos um pouco à sua maneira. Então, o que ele vai fazer nas suas obras é vai introduzir, sim, o elemento alegórico, isso é importante, vai introduzir, sim, símbolos, como por exemplo o anel, como o Senhor dos Anéis, é um claro símbolo. Frodo, dentro do Senhor dos Anéis, também é um símbolo do herói. Então os símbolos existem dentro da obra de Tolkien, mas ele não queria que esses símbolos fossem interpretados só daquela maneira, que contivessem só aquela mensagem, mas que pudessem ser abertos à interpretação de todos e de todas as culturas, independentemente da sua religião, da sua visão do mundo, etc. Mais uma vez, a questão da alegoria consciente e intencional. Eu vou-vos agora mostrar alguns dos mitos que estão por detrás da obra e do imaginário de Tolkien. Nós conhecemos mais o Senhor dos Anéis e o Hobbit, mas por detrás de todo esse imaginário, de toda essa fantasia, há toda uma mitologia. Porque ele quis criar um mundo o mais real possível. Embora fosse fantasia, embora tivesse dragões, monstros que não existem no nosso mundo, ele queria que o mundo fosse o mais real possível. Então criou toda uma mitologia que fosse como a base para esse raciocínio real, digamos. E ele foi inspirar em várias mitologias. Uma delas, a mitologia cristã, da própria criação, do Gênesis, que fala sobre a criação do mundo e os 7 dias da criação, etc., que penso que todos nós conhecemos. E Tolkien, sendo um católico praticante, ele tinha
queria um pouco imprimir também desse catolicismo, dessa visão mítica cristã nas suas obras. Mas não se restringiu apenas a essa e inspirou-se também muito na mitologia nórdica. E no mito da criação, que se chama, como está aqui este nome, Anulindale, que é a tradução dos Ainur, que são os deuses, são como os deuses, ou, se quisermos, os anjos, ou os arcanjos da criação. Ele conta que o mundo da Terra-média, que ele cria no Senhor dos Anéis, antes dele existir, teria sido criado pelos deuses. E que existia um deus, que seria o primeiro deus, que era o Ilúvatar. E esse deus teria proposto um tema de música para os seus Ainur, os seus anjos, que seriam também criações dele, tocarem com instrumentos essa música. E ele conta, esse mito, conta exatamente a criação do universo, a criação das galáxias, dos sistemas solares e do próprio planeta Terra. E é interessante essa ideia, penso eu, da música, porque a música são vibrações, não é? Propõe vibrações, faz-nos vibrar a nós por dentro, faz vibrar, de certa maneira, a matéria. E é como se essa música, ou essas vibrações da música, fizessem mover a matéria, que estava em estado caótico, desorganizado, não é? No princípio do universo, começassem a agincá-los e organizá-los em formas, primeiro em formas indistinguíveis e depois, cada vez mais, em planetas, em sóis, estrelas, etc. e tudo mais. E é assim que surge, então, todo o mundo do imaginário de Tolkien. Que acho que é muito interessante essa ideia da vibração e da música. Mas há um desses Ainur que é, ou se revela, o mais poderoso de todos e que começa a querer tocar mais alto do que os outros, porque sente que tem mais a acrescentar, mais até que o próprio Ilúvatar, o Deus único, tinha pensado. Pensava ele. E o nome dele é Melkor. Melkor é uma espécie de um Satanás, não é? Ou um anjo caído, ou o princípio de um anjo caído nesta mitologia que cria Tolkien. E aqui está uma imagem dele. Isto depois dele, mais tarde, ele depois rouba as Silmarils, que são umas pedras preciosas, e as coloca na sua coroa, que é uma coroa de ferro, e representando depois a sua avidez pela liquidez, a sua personação por se achar melhor, e o ardente desejo de querer controlar tudo aquilo que existe na manifestação. Aqui tem depois os dois nomes dele. Este, já agora, é o primeiro Senhor do Mal dentro do imaginário de Tolkien, antes de Sauron, antes daquele que aparece no Senhor dos Anéis. É ele, é Melkor ou Morgoth. Melkor, aquele que cresce de Deus, Morgoth, o inimigo sombrio. Ele vai se tornar Morgoth, depois vai ser mais conhecido por Morgoth, precisamente por estar sempre a querer perverter os outros, dominar os outros seres, toda a criação. Assim. Há uma passagem dentro deste mito que diz que é o próprio Deus Ilúvatar que diz a Melkor: e tu, Melkor, verás que não pode ser tocado em tema algum que não tenha em mim a sua origem primeiro. Nem pode ninguém alterar a música contra a minha vontade. Pois que tentar fazer, verá que não passa de um instrumento na minha criação de coisas mais assombrosas que ele nunca lhe teria ocorrido. Ou seja, que embora Ilúvatar, embora Melkor quisesse acrescentar, tornar o tema da música mais bonito,
mais à sua maneira, ele no fundo não ia estar a fazer mais nada do que aquilo que já estava programado e pensado por este Deus, que seria Ilúvatar. Porque na concepção, então, cristã e de outras mitologias, o Deus único, nele estaria contido todas as ideias, todos os protótipos da criação. E mesmo o próprio mal estaria contido na ideia de Deus, como algo necessário também. Existe uma ideia muito interessante que é a chama imperecível, que é Tolkien depois vai dizer que se trata no fundo do Espírito Santo, que é como que a própria simbologia da chama está muito, do fogo, está muito ligada à sabedoria, ao conhecimento, à própria mente. E esta chama é aquilo que Melkor quer se apoderar, porque é aquilo que, na sua ideia, lhe vai dar o poder para controlar toda a manifestação. É aquilo que o vai tornar realmente independente e livre das influências de Ilúvatar, que é o Deus único. Porque ele quer ser o Deus supremo. Mas ele nunca chega realmente a alcançar este poder da chama impossível. E se da chama era impossível, o fogo está presente em muitas mitologias por todo o mundo. Depois, já dentro do próprio planeta Terra, que esta mitologia se chama Arda, os deuses criam a sua moral. Ainda não existem os elfos, nem existem os homens. Ainda não existe. E os próprios animais ainda não existem. E os deuses criam a sua morada, que depois vai se tornar Valinor. E o mundo inicialmente era totalmente vazio e escuro. Não havia nada que o iluminasse. Especialmente por causa de Melkor. Melkor adorava o vazio, o vácuo. E quando Melkor, que é um dos primeiros a vir para Arda, quando ele se apercebe que este mundo vai albergar os filhos de Ilúvatar, que são os elfos e os homens, ele primeiro diz que vem para Arda, que é para organizar as coisas, para eles virem, estarem à vontade e terem tudo feito. Mas, secretamente, ele vai desejar-se apoderar-se deles e destruir tudo à sua volta também. Então o mundo, quando chegam os Ainur, depois de Melkor, é uma completa escuridão. Por isso eles vão criar então estas duas primeiras árvores que contêm e emanam a luz primordial, que são a Telperion e a Laurelin, que são as árvores de prata e de ouro, e são elas que vão iluminar toda a Terra-média. E sem elas realmente nada estava iluminado. Mais tarde, com a vinda dos primeiros elfos, são os primeiros a vir antes dos homens, um dos elfos mais importantes, que é Fëanor, ele vai criar as tais Silmarils, que são as pedras primordiais e preciosas que contêm a luz das árvores. Aprisionam mesmo essa luz das árvores, que são os primeiros três, e são pedras preciosas. E, graças a esse feito, essa luz primordial vai se manter durante muitos milénios, porque as árvores vão ser destruídas por Melkor, porque Melkor odiava a luz, e havia também um ser, que era um dolente, que era uma aranha gigante, que, se quisermos, pode representar as forças cegas, obscuras da própria matéria, que tudo quer consumir, quer destruir, e eles os dois vão atacar
as árvores e o mundo vai ficar completamente às escuras por causa disso. A aranha vai comer as raízes das próprias árvores, Melkor vai com a sua lança espetar nas árvores e elas vão mover. Curiosamente, portanto, o mundo vai ficar completamente vazio, mas, e portanto não se vai conseguir recuperar estas árvores, mas a última folha e o último fruto delas, portanto a última folha vai ser a lua, vai se tornar o receptáculo da lua, vai iluminar a noite, e o fruto vai se tornar o sol, e que vai, obviamente, iluminar o dia. E aí vai nascer, então, segundo esta mitologia, a dualidade na manifestação, o dia e a noite, que antes não existia. É interessante que os primeiros seres, segundo a mitologia aqui de Tolkien, os primeiros seres são os elfos, que, como diz ele nesta carta, o destino dos elfos é serem imortais, amarem a beleza e a perfeição, durarem enquanto o mundo duraz, nunca deixando, mesmo quando são chacinados, mas regressando, e contudo, quando os seguintes chegam, os seguintes que seriam os homens, ensiná-los e abrir caminho para eles entrarem em declínio, enquanto os seguintes, que são os homens, crescem e absorvem a vida da qual ambos derivam. Portanto, já estava programado, segundo Tolkien, que viriam primeiro os elfos e eles eventualmente iriam entrar em declínio e quem ia ficar, no fundo, seriam os homens. Que é o que vai depois acontecer com os seus anéis. Os elfos depois entram em declínio e ficam só os homens. Ficam sempre alguns elfos ainda para trás, mas acabam por entrar cada vez mais em declínio. E é quase como a ideia das raças, né? Primeiro uma raça que é mais pura, que é imortal, e depois surge uma nova raça que seria os homens. Por eles serem imortais, eles vão amar o mundo, porque eles estão ligados à roda do mundo, à roda da manifestação, à roda da própria terra. Portanto, eles amam tudo o que é terreno, no fundo. E o próprio pensamento de se terem que libertar da terra, para eles, é inconcebível. Não pode acontecer. Já os homens, que seriam os segundos, homens e mulheres, obviamente, diz Tolkien que o destino ou a dádiva dos homens é a mortalidade, a liberdade dos círculos do mundo. Uma vez que o ponto de vista de todo o ciclo é o élfico, a mortalidade não é explicada em tempos míticos. É um mistério de Deus do qual não se sabe mais do que o objetivo de Deus para os homens que está oculto, para desgosto e inveja dos elfos. Que é um contrassenso, porque os homens no Senhor dos Anéis sempre vão querer a imortalidade. Aliás, os homens hoje querem a imortalidade física. Aliás. E aqui Tolkien fala que não, na verdade, o destino e a dádiva de Ilúvatar é a imortalidade, na verdade. Porque assim os seres humanos podem se libertar do constante ciclo de nascer constante, não é? que os elfos, neste caso, estariam submetidos. Portanto, seria uma dádiva tremenda de Ilúvatar permitir aos homens que se possam libertar do ciclo eterno de manifestação. E que esse destino, portanto, dos homens seria, e essa dádiva seria maior ainda do que a própria dos elfos. Mas não é isso que vai acontecer. Os homens vão cobiçar essa imortalidade dos elfos por todo o imaginário de Tolkien. Também existe o próprio mito da Atlântida dentro do imaginário de Tolkien, que é curioso, se chama, no imaginário de Tolkien, chama-se Númenor. Não aparece nada disto, claro, no Senhor dos Anéis, nem nos Hobbits. Fala-se às vezes de rumores de tempos antigos, mas não se explica nada disto. Isto está só apenas nos livros.
E ainda não, a última interpretação que tenho feito sobre Númenóres tem acontecido agora numa nova série produzida pela Amazon que se chama Os Anéis do Poder. Aqui há a representação e uma interpretação de Númenóres. Númenóres seria exatamente essa Atlântida, uma dádiva dos deuses que os homens teriam ganho, porque teria surgido de facto de uma junção entre um homem e uma elfa, teriam dado origem a um ser híbrido, homem e elfa. E esse, que era Erendil, o nome dele, que significa aquele que ama os más, vai-se fazer ao más e vai conseguir entrar na terra dos deuses e pedir perdão aos deuses pelo mal que os elfos tinham feito até então, porque os elfos tinham declarado guerra a todos os deuses por cobiça aos Silmarils. Os Silmarils tinham sido roubados por Melkor e os deuses vão conceder essa dádiva, vão intervir, vão destronar Melkor. Melkor vai para o vazio, que é o lugar dele, e os homens e os elfos vão ser recompensados. E mais em especial os homens, aqueles elementos que interviram mais diretamente nessa guerra, vai ser concedida esta ilha, que é uma ilha enorme, seria então essa espécie de Atlântida. Aqui eles vão viver muito mais tempo do que os homens normais, cerca de as primeiras gerações, 800, 900, às vezes 1000 anos que eles duram. Mas não estando satisfeitos, porque eles vão querer a imortalidade como os elfos, eles vão entrar em declínio. Assim como, aliás, por todo o imaginário de Tolkien está muito presente a ideia do declínio dos tempos. Está sempre, cada vez, parece que a moralidade cada vez mais fraca entre os homens. Existem 3 fases na queda de Númenóres. Primeiro, os homens obedecem, mas não entendem o porquê de terem que obedecer e o porquê também de não serem imortais. Depois vai haver uma obediência, mas involuntária. Eles vão obedecer contrariados, porque não entendem. No fundo, não há uma ignorância, não sabem porque é que têm que morrer, e depois vão-se voltar e vai haver uma queda, vai haver uma grande onda, que vai destruir completamente a ilha vai afundar completamente. E estes homens, alguns deles vão fugir, que são chamados fiéis, e que vão depois fundar os reinos que aparecem no Senhor dos Anéis, que é o reino de Gondor e de Arnor. Então é interessante esta ideia, eu penso, da queda de Númenor e a decadência dos tempos. Né? Este mito está presente em várias mitologias. E os Anéis, já dentro do imaginário do Senhor dos Anéis, da própria Senhor dos Anéis, já é, portanto, tudo isto que eu falei é na primeira e na segunda era, e a terceira era já é quando Númenor ou Atlântida já não existe, e já há muito poucos elfos, e os únicos reinos que sobrevivem são os reinos de Gondor e de Rohan, dos Cavaleiros. E neste momento vai surgir Sauron, que vai ser o primeiro discípulo de Melkor, vai ser o novo Senhor do Mal, digo. E é ele que, aprendendo com Melkor, vai querer também ele dominar todos os seres, ser ele o Senhor. Mas o que ele vai querer, no fundo, é escravizar todos os seres, incluindo os elfos. E para escravizá-los, para os perverter, ele vai criar os anéis de poder. Vai dar com a promessa de que, porque os elfos estavam a entrar em declínio, portanto, como eles amavam a vida, Sauron vai-nos dar os anéis para eles continuarem mais tempo, rejuvenescendo-se.
E esses 3 anéis vão ser dados então aos elfos. 7 aos anões, e há aqui se calhar uma simbologia, número 3, número 7, número 9, que é recorrente. 9 para os homens, e 1 que vai ser forjado secretamente para dominar todos. Então também esta ideia do anel, que está presente num outro mito, porque este deve ser sim a inspiração de Tolkien, o Anel de Nibelungo, ou dos Nibelungos, que fala exatamente de um anel. Isto um mito também da região Escandinávia, norte da Europa. Fala também desse anel que o corrompia. E é engraçado que neste mito existem dois, os gigantes conseguem adquirir esse anel, e esses 2 gigantes que são irmãos vão se matar para conquistar o anel. E é engraçado porque também no Senhor dos Anéis o Gollum, ou Sméagol, que aparece aqui, também vai matar o próprio irmão, porque cobiça o anel. Ou seja, o anel vai perverter sempre desde o início os desígnios dos homens e dos elfos. E esse símbolo do anel, no fundo, representa a própria manifestação, ou os ciclos da manifestação, que nos fazem apegar por desejo, por querer, ter, e o apego que surge desse desejo por ter as coisas, por conquistar as coisas, e quando perdemos essas coisas, o desejo por poder mantê-las eternamente, esse anel vai ser então maldito e vai corromper os homens e os elfos. Felizmente, esse anel depois vai ser destruído por Frodo. E finalmente, o último mito que está presente no imaginário de Tolkien é o mito do herói. Existem mais, não é? Beren e Lúthien, que também é um mito do herói. Nós temos o Frodo e o Bilbo dentro do imaginário de Tolkien, que também eles cumprem esse caminho do herói. Ou seja, que se vão transformando a eles próprios diante das provas e vão e finalmente ajudar o mundo e vão ser transformados dessa experiência, vão se tornar melhores seres humanos dessa experiência. Bom, e não tenho muito mais tempo, portanto podia ficar hoje, mas gostava só de concluir e dizer que há imensos mitos dentro, como vocês puderam ver, dentro do imaginário de Tolkien, como podemos ver que ele se inspirou imensos mitos, e quantas mensagens interessantes e úteis podemos retirar de tudo isto. Se pudermos, então, ler esses símbolos presentes nestes mitos. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela vossa